Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de julho FM traz todas as informações do esporte pra você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! 11h34, 28 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta sexta-feira. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações do esporte. Isso mesmo, e Castilhense tem jogo importante pela UEFA Champions League de futsal. Também especulações sobre o futuro de Renato Portaluppi no Grêmio. Grêmio confirma também a venda de PP para o Porto. Federação Gaúcha de Futebol confirma horários da primeira rodada do Gauchão e adiamento da estreia de Grêmio. Também jogo importante aí final de semana. Já mencionamos aí, falamos bastante essa semana, Inter e Flamengo. O Inter vive ambiente leve e de confiança antes da decisão com o Flamengo. Jogo com o Atlético Paranaense pode ser o último teste do Grêmio antes da Copa do Brasil. Grêmio que tem aí o Atlético Paranaense pela frente. Depois, na próxima semana, no próximo domingo, 28, já tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, partida importante aí para o técnico Renato Portaluppi definir o time que deve enfrentar o Palmeiras já no próximo final de semana. E sem mudanças no primeiro ranking da FIFA em 2021, Brasil segue em terceiro, atrás de Bélgica e França. É o ranking aí da FIFA das seleções. Muito bem, vamos às informações. E o Castilhense Everton, isso mesmo, amanhã o FK Crudin, lá da República Tcheca, enfrenta o Sporting de Portugal, aí por uma vaga entre as 8 melhores equipes de futsal da Europa. O Everton, então, amanhã entra em quadra para enfrentar o Sporting de Portugal em Lisboa. Viajaram hoje, eu acho, acredito eu, que já devem estar por lá, em Portugal, para enfrentar o Sporting amanhã. Também vamos então às especulações aí sobre Renato Portaluppi. Atlético Mineiro tem interesse, outro futuro de repente possível para o técnico Renato Portaluppi talvez seja o Flamengo. Rogério Ceni não deve seguir como técnico do rubro-negro. Também informações extraoficiais dão conta que Fernando Diniz, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, santamariense também, né, com recente passagem como técnico do São Paulo, teria assinado pré-contrato com o Grêmio. Mas isso são especulações, né? Pode ser que não se confirme. O Grêmio que confirmou a venda do PP ainda ontem. Os valores giram em torno de 100 milhões de reais, cerca de 15 milhões de euros, que devem ser parcelados aí pelos próximos 2 anos, pelo menos. Além de 12% em uma eventual venda futura. Todo o lucro que o Porto obtiver na venda do PP, o Grêmio tem 12% nesta transação. O jogador deve ser transferir para Portugal apenas na metade do ano, em junho ou julho, na abertura da janela de transferências no meio do ano da Europa. Federação Gaúcha, né, que confirmou os horários da primeira rodada do Gauchão e também o adiamento da estreia do Grêmio. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou os horários dos jogos da primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2021, marcada para começar às 15h30 do dia 27 de fevereiro, com São Luís e Ipiranga. O Inter estreia contra o Juventude no Beira-Rio às 20h do dia 1º de março. E o jogo entre Grêmio e Caxias foi adiado por conta das finais da Copa do Brasil. O tricolor receberá o Palmeiras no dia 28 de fevereiro e vai a São Paulo decidir o título no dia 7 de março. Assim, Renato e seus comandados não teriam como ir a Caxias do Sul e enfrentar o time grená no meio da semana. Destaque ainda para a transferência do jogo de estreia do Gauchão para Frederico Westphalen. Isso ocorre por conta da punição do São Luís da perda de um mando de campo por injúria racial ocorrida contra o Tilica, atacante do Caxias, em março de 2020, na última edição do torneio. Então, dia 27 de fevereiro, sábado, começa o Campeonato Gaúcho às 15h30 com o São Luís e Ipiranga. Às 16h, Novo Hamburgo e Pelotas, Esportivo e São José e Brasil e Aimoré. No dia 1º de março, às 20h, Inter e Juventude, e o jogo adiado entre Caxias e Grêmio. Também aí vamos falar um pouquinho mais do Inter aí, vive expectativa pelo jogo de domingo, né? Confronto importantíssimo aí, define o título do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrentará um adversário economicamente mais poderoso, que vem de uma sequência importante e recente título e tem um grupo tecnicamente superior, mas também apresenta as suas armas, né?
Intimidade do CT Parque Gigante, onde os colorados treinam exclusivamente pensando no decisivo duelo contra o Flamengo no domingo no Maracanã. A confiança na vitória e no título antecipado se escoram na força coletiva, na determinação dos jogadores, na capacidade e experiência de Abel Braga. O vestiário colorado está alegre e otimista. Temos um jogo muito importante pela frente, mas apenas um resultado decisivo, que é a vitória do Inter. Então vamos lá buscar esse resultado. Claro que o Flamengo não vai querer deixar escapar. O Inter vem numa batida forte, é um grupo que está acostumado a jogar esses jogos, porque tivemos que fazer uma maratona de jogos decisivos. Vivemos uma expectativa boa, mas seguimos com o pé no chão, afirmou o goleiro Marcelo Lomba, um dos líderes do grupo. O Inter viaja para o Rio de Janeiro em voo fretado na tarde de sábado, e a princípio a delegação deixa o CT após o almoço, já que o embarque no aeroporto Salgado Filho está previsto para as 15 horas. Nas redes sociais, os torcedores planejam realizar uma carreata para acompanhar o ônibus colorado. Desfalque certo é o zagueiro Vitor Cuesta, mesmo suspenso pelo terceiro amarelo, acompanhará a delegação até o Rio de Janeiro. Outros jogadores importantes do elenco, mas que ainda não podem jogar, como Paulo Guerreiro, que está em fase final de recuperação de uma lesão do joelho, também pode viajar. Também acompanhará a delegação aí até o Rio de Janeiro. 11 horas 40 minutos, 29 graus em Júlio de Castilhos. Este foi o panorama esportivo desta sexta-feira. Apenas aí atualizando o ranking das seleções. A Bélgica ainda é a primeira, né? O Brasil é a terceira, se não me engano. Isto mesmo. A Bélgica é a primeira colocada no ranking da FIFA. Até mais. Você ouviu aqui na 14 Panorama Esportivo. Tudo sobre o esporte de segundas a sábados. No 107.7 do seu rádio.